Galera ligada aqui no De Olho no Jogo, tudo certo? Voltando aqui com um quadro que eu, pelo menos, gosto bastante. Fazia um tempo que não colocava no ar aqui no canal, que é uma entrevista a cada mês com um personagem importante aqui do futebol paranaense. Estamos chegando aí a essa meta dos 8.000 inscritos. Então, peço, por favor, para você que ainda não é inscrito, faça a sua parte, dê esse voto de confiança aqui ao canal, se inscreva, ajude o De Olho no Jogo a chegar a 8.000 inscritos. Essa meta sendo batida, sorteio de camisa do Paraná Clube, do Atlético ou do Coritiba para todos vocês. E quem reabre esse quadro, reinaugura esse quadro aqui do De Olho no Jogo ao meu lado é o técnico Marcão. No Paraná Clube vai ter a responsabilidade de conduzir o tricolor na divisão de acesso do Campeonato Paranaense. Marcão, muito obrigado por atender aqui esse convite do De Olho no Jogo, bater esse papo antes da estreia do Paraná Clube na competição na temporada 2023, Marcão. Tudo bem, Daniel? Um prazer falar com você, um prazer falar um pouco do Paraná. Tá? A gente sabe da visibilidade que tem o canal, então é importante a gente passar algumas informações, já que a gente tá jogando sem torcida esses primeiros jogos e é importante a torcida saber o que está acontecendo dentro do clube. E, Marcão, justamente esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente vale começar, né, a conversa, porque tradicionalmente o Paraná é disparado, um principal clube ali da divisão de acesso. Mas o quão essa punição, esse fato do Paraná não poder contar com a sua torcida na Vila Capanema, dificulta as ações do clube aí na competição, no seu entendimento, Marcão? Olha, dificulta em várias situações, né? Primeiro, a gente jogar com o estádio vazio, sendo que o nosso torcedor, a gente sabe da importância que o torcedor tem apoiando na Vila Capanema, a gente sabe da força que o time tem dentro de campo, né? Essa energia que eles passam de fora para dentro, né? A gente sabe que também do tamanho que é o apoio é a cobrança também de acordo com a equipe que a equipe está. Mas a importância do torcedor é uma perda assim, irreparável nesse quesito para nós. E o outro ponto também é a parte financeira, né? Queira ou não queira, mexe também, porque o clube não tem uma arrecadação. E isso aí também dificulta até para a montagem do elenco, né? Na hora da gente montar o elenco, nós estamos trabalhando desde janeiro em cima disso aí, e sabendo que a parte financeira era uma dificuldade que a gente ia ter, porque justamente nós vamos jogar 5 jogos e não vamos ter arrecadação. Então, é uma coisa que acarretou a outra. Porque diminuiu o nosso orçamento, diminuiu a fonte de arrecadação, automaticamente a gente teve mais dificuldade de contratação, né? Por causa dessa limitação. E, Marcão, falando já da competição em si dentro do campo, é um torneio que não tem tanta visibilidade, não é tão conhecido como o próprio Campeonato Paranaense da Primeira Divisão, mas que você teve sucesso recentemente, foi campeão da divisão de acesso no comando do São Joséense. Então você tem uma leitura boa, um entendimento bom dessa competição. Que tipo de jogo você espera encontrar na divisão de acesso? Que tipo de jogo o torcedor paranista vai ver o tricolor tendo aí pela frente nesta competição, Marcão, por gentileza? Então, é um campeonato diferente, né? É um campeonato de muita primeira e segunda bola, muita bola parada na área, então, assim, de muita disputa. E nós, assim, isso é um campeonato e nós vamos tentar fazer alguma coisa diferente. Dentro das circunstâncias que os campos vão permitir. Em casa, a gente vai ter condições de impor. É o jeito que eu gosto de trabalhar, de tentar propor o jogo. É o que eu falo sempre. Eu fiz isso aí no São Joséense, né? Mesmo no campeonato da segunda divisão, a gente procurou jogar e a gente conseguiu implantar, propor o jogo e a gente obteve sucesso. E o meu estilo é um estilo que eu acredito, né? Eu até comento com meus atletas, se o adversário for melhor que a gente vai saber defender. Mas a ideia e estratégia de jogo é a gente poder atacar o adversário, propor o jogo. E para isso que a gente trabalha diariamente. Eu tento voltar meu trabalho sempre para o ataque. Não que a minha defesa não seja trabalhada. A gente procura
tá sempre equilibrada, né? Que nem eu trabalhei as primeiras semanas de trabalho foi tudo em cima da parte defensiva. E as 2 últimas semanas agora de trabalho foi tudo na parte de ofensiva, de criação, de movimentação, de automatizar algumas situações. Então, a gente sabe que ainda não estamos ainda 100% nessa situação, até porque é muito cedo, é uma fase assim, que construir é tudo mais difícil, né? Até os atletas entender o que a gente quer, entender as minhas ideias, mas a aceitação nas primeiras informações foram muito boas. E isso deixa a gente seguro e confiante que a tendência é cada vez melhorar mais. A gente vai melhorar mais com o decorrer dos treinos, dos jogos, entrosamento. O companheiro vai conhecendo o outro, já conhecendo o modo de um atleta jogar, de como que gosta de jogar, de como gosta de receber a bola. Isso aí vai com os treinos e com a sequência de jogos, né? Então, é um campeonato assim que a gente vai tentar fazer algo diferente, mas é um campeonato muito pegado, sabe? Muita bola aérea, muita primeira e segunda bola. Então, assim, vamos tentar fazer alguma coisa diferente para que a gente tenha sucesso. E Marcão, quando você fala de um jogo muito pegado, primeira e segunda bola, vamos tentar algo diferente. Eu sei que o que eu vou levantar aqui é algo ali muito abstrato, somente com os jogos, para a gente ter uma conclusão. Mas Sim. Na sua visão, você colocando um jogo mais técnico nesse cenário, você acredita que consegue se sobressair ou pode ser engolido pela força física por esse jogo mais direto dos adversários? Não, eu falo por experiência própria, né? Mesmo com menos recurso eu tive no São Joséense, a gente propôs os jogos. A gente teve dificuldade no início, nas primeiras rodadas, até porque foi no meio de uma pandemia, então a gente nem amistosos a gente pôde fazer na preparação, os estádios vazios, mas a gente, a partir da quarta rodada, quando a gente começou a pegar um certo entrosamento, eu achei a equipe ideal, a gente propôs o campeonato todo, e esse aí foi um diferencial, por isso que eu acredito nisso. A gente conseguiu propor, colocar a bola no chão, jogar, e a gente obteve sucesso, e é nisso que eu acredito, até porque, até na primeira divisão depois, a gente, um campeonato tecnicamente mais forte, porque aí já entrou os grandes, o Paraná, que estava na primeira divisão, Curitiba, Atlético, Londrina, Operário, e eu preparei para a gente tentar jogar de igual para igual. É o que eu falava, se o adversário for melhor que a gente, como em algumas situações que nem jogamos contra o Atlético na Arena, o Atlético dominou o jogo, mas nós conseguimos controlar, e aí o adversário foi melhor e a gente soube defender, a gente teve que mudar a nossa estratégia do jogo durante o jogo, mas se o Atlético permitisse, a gente ia tentar impor o nosso ritmo, não conseguimos. Com outras equipes, contra o Curitiba, no Pinhão, a gente conseguiu colocar o nosso ritmo em cima do Curitiba, apesar de ser um jogo muito equilibrado, a gente conseguiu jogar, sabe? Então, contra o próprio Paraná, a gente conseguiu jogar. Londrina, lá no Café, a gente conseguiu jogar também. Perdi o jogo, mas a gente jogou. Operário também já tive um pouco mais de dificuldades. Operário já joguei mais defensivamente, porque o Operário nos empurrou para trás, mas a gente mudou a estratégia de jogo e deu certo, a gente conseguiu bons resultados. Mas a gente não prepara para defender. Se precisar, a gente vai defender, como vai ter situações de jogo que a gente vai precisar defender. Mas eu procuro trabalhar hoje nessa competição voltada para o ataque. Até porque, como nem você falou no início da nossa entrevista, a gente sabe do favoritismo do Paraná na competição. E nós não podemos fugir disso. Falar que nós não somos. Só que a camisa só por si não vai ganhar o jogo. A gente vai ter que ralar muito. E é aí que eu estou falando de propor o jogo, de assumir o protagonismo. Entendeu? Mas tem que fazer isso aí dentro de campo. Não adianta só por palavras, né? Fica tudo muito bonito, tal, mas nós temos que ter coragem e ter as ações dentro de campo. Marcão, no seu time do São Joséense, especialmente já na primeira divisão, mas na divisão de acesso também, me chamava muito a atenção que você conseguia potencializar os jogadores mais técnicos do time. E aí na primeira divisão, pelo menos na minha visão, eram o Gabriel Honório, que inclusive chegou a jogar Série B
de Campeonato Brasileiro, e o Alisson Tadei, que está no Operário, teve uma passagem rápida pelo Paraná, foi atuar no exterior. Qual o caminho que você adotava para conseguir extrair o que esses atletas tinham de melhor, especialmente o Gabriel Honório, que é um jogador muito técnico, com drible, capacidade de marcar gol, e se no Paraná é correto a gente imaginar que essa ideia pode ficar em cima do João Gabriel e do Lili, os homens de frente do time? Olha, eu assim, uma das coisas que eu acho que o treinador tem como função é potencializar a individualidade de cada atleta, né? Eu gosto de trabalhar com jogadores técnicos, sabe? Até brinco que eu devo ter feito muito treinador passar raiva, né? Porque eu não era um cara mais técnico, assim, era muita vontade, E eu gosto de trabalhar com zagueiros sabendo sair jogando, volantes que joguem, que entrem na área para finalizar. Não gosto daquele volante antigo que só marque, entendeu? E eu consegui adaptar um sistema ali que o Tadei e o Honório eram praticamente a mesma função. Eu consegui colocar os dois para jogar e os dois compraram a ideia e acabou dando certo. E aí uma das coisas que a gente falava deles comprar as ideias, que as coisas começavam a acontecer para a carreira deles. Eu consegui potencializar o máximo que eles podiam dar, ou próximo do que eles podiam dar, porque o máximo a gente não sabe o que o atleta pode alcançar, porque eu falo, o céu é o limite para os atletas, né? Depende deles. Mas eu vejo porque eles obtiveram sucesso na competição, foram destaques, e aí conseguiram alçar voos maiores, ir para clubes maiores, com projetos maiores, entendeu? Então, isso que me mostra que eu estou o pensamento está no caminho certo, de potencializar todos os atletas, na verdade, mas de não abdicar de jogar, seja zagueiro, seja meia. Em questão do João, o João é um atleta que acho que foi o primeiro atleta que eu monitorei. Ele foi indicado por um amigo meu de São Paulo, desde o ano passado, com os números dele, me chamou a atenção no São Caetano. Um meia que tinha muita assistência e fazia gols. E aí, só que a gente não sabia por causa do mercado, né? E aí comecei a acompanhar ele na Matonense desde o primeiro da 3. E assim, foi uma convicção que esse era o meu meia, que eu queria para o meu time. Só que eu não sabia se ia conseguir trazer por causa da competitividade no mercado. Graças a Deus a gente conseguiu, e eu espero potencializar, não só ele, né? Todos, mas que faça a diferença, assim, porque a gente procurou montar um time assim que jogue. E o cara, o cérebro do time, logicamente vai depender da ajuda de todo mundo, é o João, né? Ele que é o cara mais, vamos dizer assim, de criação. Mas não que meus volantes não criem, porque o que eu falei para você no início, eu gosto de hoje os volantes modernos, vamos dizer assim, que marquem, mas que joguem também. Marcão, a tua declaração ali me chamou bastante a atenção, né? Pô, devo ter feito alguns treinadores passar raiva. Que tipo de treinador assim você se inspira? Quais times hoje que quando vão jogar assim fazem o Marcão parar para assistir futebol e curtir, gostar do que está vendo, Marcão, por gentileza? Olha, se eu falar que eu tenho uma referência, eu vou estar. Tem uns treinadores que eu trabalhei que eu procuro pegar o que eles tinham de melhor, o que eu achava que era de melhor, assim, algumas referências que eu tenho, né? Gostei de trabalhar assim com o Levir, assim, muito assim, na parte de análise, de cobrança, de detalhes. O Abel é um cara mais gestor, assim, e eu acho que tem que achar o equilíbrio. Não adianta hoje só você gerir, você tem que ter conteúdo, né? Assim como não adianta se você ter conteúdo e não saber gerir os atletas, eu acho que essa mescla, né? Então eu procuro unir. Daí tem o Antônio Lopes, daquela exigência dele, detalhe, até de pular na barreira. Não chego a esse ponto, mas o Antônio Lopes era detalhista, né? Detalhista nos pequenos detalhes, naqueles pequenininhos. Você achava que não, e ele treinava aquilo lá, até de como ia formar a barreira, que hora ia saltar, esses pequenos detalhes que faziam a grande diferença. Eu sou meio um pouco detalhista, sabe? Posicionamento de corpo, e os atletas, eu encho o saco disso aí, porque hoje no futebol, quanto mais preparado nesses pequenos detalhes você tiver, mais tempo você tem para tomar uma decisão, que cada vez mais está mais restrito o espaço, né? E agora eu gosto de assistir hoje no Brasil, não é porque
é o melhor futebol que o Fluminense, o Diniz hoje, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, assim, eu estava na base do Atlético e ele no profissional, e assim, uma das coisas que eu peguei, assim, é a parte de movimentação na frente, principalmente, assim, dessa mobilidade, e isso aí ele abriu para nós lá no Atlético na época, porque era um pouco, vamos dizer assim, engessado, nosso método dentro das categorias de base, e ele veio para desengessar. E aí os conceitos dele, assim, tem umas coisas que eu peguei para mim, sabe? Na parte da frente, principalmente a parte ofensiva. E agora tem uns jogos que eu gosto de jogar, um treinador que eu gosto de assistir jogos, faz algum tempo já. Gosto muito do Guardiola, né? Que é sem palavras para falar, mas um cara que eu gosto de assistir é o Klopp, cara. Eu sou meio fã do Klopp, cara. Eu gosto do Guardiola, mas eu tenho assim, se você falasse assim para mim, Marcão, se você pudesse escolher um treinador que você gostaria de fazer um estágio, quem que você gostaria? Tá? Eu, assim, gostaria de conhecer um pouco do Klopp, que ele trabalha, porque é um estilo que eu gosto muito. Não que eu não goste do Guardiola, né? Muito pelo contrário, gosto muito, mas não sei, eu gosto gestão, um modelo de jogo, desde o tempo do Dortmund, quando ele trabalhava no Dortmund, é uma coisa que eu acompanho, assim, e gosto muito e me identifico. É uma das marcas, né, uma das características do Jürgen Klopp é a questão, né, do jogar o rock and roll, jogar o heavy metal. Você também gosta desse estilo, essa intensidade, o vai e volta dos jogadores, encaixa um pouco nisso que você estava dizendo, né, que tem que saber o que fazer com uma bola, mas também saber se defender quando o adversário exige isso. Cara, é exatamente isso, cara. É um estilo. Eu penso o seguinte, cara, um pouco assim matemático, sabe? Se eu atacar com 6, o adversário vai ter que, no mínimo, colocar 6 para defender. Você tá entendendo? Então, assim, se tiver que colocar alguma sobra, já vão atacar com 3. Eu vou estar com 4, vamos dizer assim. É meio matemático. Então, é o que eu faço com meus atletas. Se eu conseguir encurralar o adversário com o máximo de jogador, eu mais longe do meu gol eu estou. Menos risco eu vou correr. Entendeu? Então, assim, por isso que eu prefiro trabalhar sempre jogando para frente, cara. Sabe? Que nem eu falei para você, meu time, se precisar marcar bloco baixo, vai saber. Eu fiz um jogo treino agora contra o Operário, e o Operário teve o domínio do jogo. E nós praticamente tivemos que marcar em bloco baixo algumas situações e soube defender. Mas eles são trabalhados para atacar. E é isso que eu espero que a gente faça na competição. E Marcão, falando da competição novamente, eu sei que os times ainda não estrearam, todos estão em preparação, mas quais times você acredita que podem forçar o Paraná a adotar essa outra postura, podem forçar o Paraná a ter que se defender em alguns momentos, pelo menos? É difícil falar, que nem você falou, eu não tenho assim, nós não temos conhecimento de como que está a preparação. Nós vamos saber isso aí na competição, durante a competição, né? Mas o importante para nós, assim, é estar preparado, respeitando todas as equipes, sabe? Eu acho que todos entram em igualdade para conquistar os seus objetivos. A gente sabe que nós temos o favoritismo pela camisa. A gente sabe que tem as equipes tradicionais do interior ali, que sempre estão subindo para tá chegando na primeira, depois volto. É o caso do próprio Toledo, que tem uma tradição no Paraná. O Grêmio Maringá está voltando. A gente sabe da tradição do Apucarana, sabe? O próprio PSTC. Tem os clubes novos que têm bons projetos, como Patriotas, né? O Iguaçu tem a sua tradição também no campeonato. Acho que também está montando uma boa equipe. Então, mas isso aí a gente vai ver durante a competição mesmo. E vamos ter que ter cuidado. Mas, como eu falei, assim, um time que quer subir, que na verdade que tem a obrigação de subir, e aí você falou da responsabilidade no início, a gente sabe dessa responsabilidade, né? E por isso que eu gosto de frisar, porque nós não vamos fugir dessa responsabilidade, dessa obrigação. Só que nós vamos ter que trabalhar muito. Isso aí duplica a pressão em cima da gente, a nossa obrigação, mas nós vamos trabalhar para que a gente conquiste, sem desmerecer em nenhum momento os adversários. Mas se os adversários, a gente vai, durante os jogos, tentar propor, e que nem eu falei, se os adversários forem melhor que a gente e nos empurrar lá para trás,
a gente vai saber defender, vai montar uma nova estratégia durante o jogo. Mas a ideia, as estratégias do jogo sempre procurar essa identidade, seja em casa ou seja fora. E Marcão, para a gente caminhando aqui para o final, mas acho que é um trecho, um ponto que também é importante você trazer, porque acredito que a preparação não seja simples, né? Porque é uma competição relativamente curta, são 2 meses ali aproximadamente do início ao fim da divisão de acesso. Os atletas, muitos estavam em outros clubes, foram chegando aos poucos. Como que foi sendo para você líder aí da comissão técnica, líder do futebol do Paraná Clube e trabalhando e formando e dando cara a esse novo elenco que agora vai sair do papel, vai ter que ir para a prática. Eu gostaria que você falasse um pouco da dificuldade, como que foi esse trabalho todo, porque foi uma reformulação muito grande pelo momento, mas que também tem a sua liderança aí desde a reta final do ano passado, desde os últimos dias do ano passado, Marcão. Então, Daniel, assim, desde o primeiro dia que a gente foi contratado aqui, que começou os campeonatos, a ideia do primeiro planejamento era a gente iniciar o trabalho no comecinho de março, né? E a gente aí começou a ver que o perfil de atleta que a gente estava procurando, que a gente ia trazer, a gente não ia conseguir trazer em março porque os atletas estariam em competição. Por que isso? Que quando no São Joséense a gente começou a trabalhar com 60 dias de antecedência. E eu queria esse mês 60 dias. Só que lá no São Joséense tinha uma diferença. A gente trouxe jogadores que estavam parados. Então a gente tinha que condicionar os atletas para depois ir a parte tática, né? Então nós levava mais tempo. E os atletas que a gente está contratando agora já vinham em competição, já vinham com ritmo de jogo, já vinham com a parte física já preparada. Então a gente começou a trabalhar com 40 dias de antecedência, um período tranquilo para você trabalhar assim, um período que dá para você desenvolver o seu trabalho. A questão é que nem você falou, os atletas foram chegando semanalmente chegava 2, 3, na outra semana chegava mais 3, e aí a gente tinha que estar sempre voltando conteúdo. Mas acredito que a gente conseguiu colocar nossas ideias nesse tempo assim. A gente vai estrear assim, lógico que a gente não vai chegar no ápice, nem queria nisso aí, mas acho que para esse primeiro jogo a gente está bem preparado, assim, com as ideias bem claras do que a gente quer e do que a gente quer fazer durante o campeonato. Marcão, para a gente fechar, gostaria que você falasse também como que foi ali a questão da montagem do grupo. Você citou já, o João Gabriel estava observando há muito tempo, esse era o meu meia, porque é muito comum para o torcedor aquele mundo ideal, né, em que toda a estrutura dos clubes são gigantes, mas na maioria dos casos a estrutura é pequena e o treinador tem que assumir muitas frentes. Como que foi assim a sua participação nesses processos também da captação de jogadores, observação de jogadores, que envolve aí a cúpula do futebol num todo, Marcão? Então todo dia a gente vinha aqui para Kennedy, ficava aqui no departamento de futebol, analisando jogos, né? Indicações, jogos de vários campeonatos regionais. Aí tem o Luiz, que é meu analista. Toda segunda a gente já tinha alguns jogadores monitorados, a gente fazia os melhores momentos do atleta daquele jogo da semana. Aí tinha jogo no meio de semana, repetia na quinta-feira. E aí a gente teve alguns que eu consegui viajar para assistir os jogos pessoalmente. Tivemos dificuldade, principalmente assim, a camisa do Paraná era um chamariz muito forte, a estrutura, a história do Paraná, mas a competição atrapalhou, né? Aí tivemos jogadores que a gente tinha intenção, que estava certo, que acabou indo para outro clube por causa que tinha campeonato brasileiro. Teve empresário que pegou o pré-contrato para fazer leilão com o atleta. Então teve uma série de fatores assim que atrapalharam, mas eu acredito que a gente conseguiu montar um bom elenco assim para competição, um elenco bastante competitivo, um elenco assim que está me demonstrando sim, diariamente que é muito trabalhador, que quer fazer acontecer, quer participar dessa reestruturação
do Paraná, e uma das coisas, além da parte técnica que a gente observava, e aí eu sou responsável por essa situação de contratação, que eu que indicava, a maioria dos atletas foi assim, a primeira ligação com o atleta era saber se o atleta tinha vontade de vestir a camisa do Paraná. Se o atleta, não sei, vou conversar com o meu empresário, já para nós não bastava isso aí, porque a gente queria um atleta, além da parte técnica, um cara que viesse pela oportunidade e vestir a camisa do Paraná, porque o Paraná hoje, a gente sabe que necessita para a reestruturação, necessita que os atletas comprem a ideia e reproduzam dentro de campo, porque passa por isso. E automaticamente o clube está dando a visibilidade e a oportunidade. Então, uma mão lava a outra. E a gente conseguiu montar um grupo assim, espero que a gente tenha acertado aí, e durante a competição a gente consiga confirmar tudo que a gente está tendo nos treinamentos aí. A gente vai ver agora durante os jogos. Treina uma coisa, agora vamos ver a reprodução do que a gente está treinando nos jogos, e espero que a gente obtenha sucesso. Marcão, muito legal bater esse papo contigo aqui no De Olho no Jogo. Muito obrigado aí pela atenção, pelo tempo disponível para mostrar aí todo o seu conhecimento do futebol, mostrar parte do seu conhecimento de futebol, que eu sei que é bem vasto, experiência como jogador, experiência como treinador, e agora aí na véspera, na estreia do Paraná Clube, tirando esse tempinho aí para bater esse papo aqui com a gente, enriquecendo bastante aí os conteúdos aqui do canal. Muito obrigado, Marcão, boa sorte para você, para o Paraná Clube. Obrigado, Daniel, pelo espaço aí no canal aí para divulgar as informações do Paraná. A gente sabe que da importância, a gente sabe da responsabilidade, como eu falei para você, e pode ter certeza que empenho e trabalho não vai faltar para a gente colocar o Paraná no seu devido lugar. A gente sabe da estrutura que tem o Paraná, da história e do peso dessa camisa, e não merecia estar passando por essa situação, mas já que aconteceu, agora a gente tem que olhar para frente e que a gente possa fazer a nossa parte e ajudar nessa reestruturação, que é subir esse degrau aí e colocar o Paraná na primeira divisão novamente. Mais uma vez, obrigado por aí, que sempre que precisar é só chamar. Igualmente, muito obrigado ao Marcão, muito obrigado a todos vocês que curtiram aqui essa entrevista, esse bate-papo com o técnico paranista antes da estreia do Tricolor na temporada 2023. Mais uma vez o pedido para se inscrever aqui no canal e deixar o like. É muito importante para o YouTube, recomendando cada vez mais os conteúdos aqui do De Olho no Jogo para mais pessoas. Um abraço a todos e mais conteúdos sobre Paraná Clube, Atlético e Coritiba nos próximos dias. Final de semana com 3 jogos, 3 resenhas sobre as partidas aqui no canal. Um abraço a todos e um ótimo final de semana.